Olá, bom dia! Começa agora o Imóvel Class TV com novidades do mercado imobiliário, arquitetura e decoração. Você já ouviu falar em cobogós? Eles são tendência com formatos, tamanhos e cores variados. E ainda uma entrevista sobre financiamento imobiliário da Caixa em um ano de muitas mudanças nas regras e nas taxas. Fique com a gente, o nosso encontro semanal começa agora. As tramas estão na moda e você sabe o que são os cobogós? A gente explica que divisórias são essas e por que elas estão em alta. Você já deve ter visto esse material na fachada de vários edifícios, mas provavelmente você não sabe que ele se chama cobogó. Pois é, cobogós são peças vazadas bem antigas, mas que agora vieram repaginadas, como esse aqui, com efeito geométrico. Nós temos hoje 4 modelos, por enquanto temos só 4 modelos, onde a gente pega uma linha mais rebuscada, que é o Primavera, que imita uma flor, né? A gente deu o nome de Primavera, exatamente a estação que nós estamos, onde realmente tem vida, né? O Compostela, que tem mais uma geometria mais quadrada, o Brise, né, para imitar assim, uma brisezinha, e o Colmeia, que é um produto que já existia mais no Brasil. Mas o que a gente vê assim que tem muitos cobogós. O cobogó é uma coisa muito antiga no mundo, né? Viajando pela Europa, pela Espanha, qualquer país de lá, a gente vê muitos cobogós. E nós estamos tentando buscar aqueles cobogós que lembram nossas casas das avós. O cobogó, na verdade, o nome vem da inicial dos 3 sobrenomes, que são 3 engenheiros, os 3 primeiros fabricantes desse produto aqui no Brasil. Em torno de 1930, no estado de Pernambuco, na cidade de Recife, diz que um deles se inspirou nas treliças de madeira que ele viu na Europa, e daí ele resolveu criar esse produto em concreto no Brasil. Eles usavam isso para cortar um pouco o sol, né? Cortar o sol, mas ter luminosidade e manter a brisa, né? A brisa do mar. Então usavam isso nas fachadas das casas, dos prédios, né? Então realmente é um produto que ele separa, mas não isola, né? Nós estamos sentindo hoje muito que a gente usa isso em ambientes que a pessoa quer dividir um ambiente, mas não quer isolar o ambiente. Então mantém a claridade, mantém uma nuance assim de figuras geométricas interessantes. O nosso produto hoje ele se preocupa muito em ser um produto forte, como ele é de concreto. Os cobogós, a maioria deles sempre eram cerâmicos, eram de outro material, o vidro, né? E nós fizemos de concreto, então a gente faz o produto um pouco mais forte, um pouco mais rústico, para exatamente poder usar no cercamento das casas. Não, veio para ficar. A gente lançou ano passado, a procura está muito grande, porque as pessoas realmente no primeiro momento ela se surpreende, né? Porque não sabia que existia esse tipo de produto, e a grande versatilidade que ele dá, né? Porque, como eu te disse, ele pode usar em vários ambientes, né? Até para cercamento de casas, de prédios, né? Muros mais altos, muros mais baixos, fundo de casa. Retroescavadeiras, como essa aí, vão ter uma presença constante no cartão postal de Porto Alegre pelos próximos 18 meses. De uma tacada, vão ser iniciadas as obras em uma área de quase 1,5 km às margens do Guaíba. Isso vai ter um grande impacto para quem trabalha por ali. Nos próximos dias, tapumes vão bloquear o trânsito de pedestres no trecho entre a Rótula das Cuias e a usina do gasômetro. Um contratempo que vai afetar as corridas diárias da promotora de eventos. Mas ela diz que não tem problema não. A revitalização 100%, acho maravilhoso, acho que já deveria de ter acontecido há muito tempo. Mas afeita um chimarrão e a sombra das árvores, a estudante não curtiu a ideia. Preferia que pelo menos parte da orla continuasse aberta. É impossível deixar todo esse tempo sem a parte aqui de baixo, porque no final de semana é bem movimentado. O prazo de entrega é abril de 2017. Segundo a Prefeitura de Porto Alegre, se esse trabalho fosse feito em etapas, a conclusão da obra poderia ser atrasada em até 1 ano. Ela é pelo bem da celeridade da obra. Eu sei que traz um pouco de desconforto e a gente pede às pessoas que entendam, mas o benefício será grande demais. O projeto do Parque Urbano da Orla do Guaíba prevê a construção de ciclovias, um ancoradouro para barcos de turismo, um restaurante, bares e um complexo esportivo, entre outras atrações. Nós temos um turismo de negócio muito forte, a gente luta porque as pessoas fiquem mais um dia. Eles têm que vir a Porto Alegre e até o Iberê Camargo,
conhecer o Iberê Camargo, eles têm que ir até o Cais Mauá, conhecer o Cais Mauá, eles têm que ir até a Orla, conhecer a Orla. É assim que se faz o turismo. Em 1 ano e meio, Porto Alegre deve ganhar um novo prédio do Hospital Moinhos de Vento. O empreendimento da construtora Tedesco terá 8 andares e capacidade para atender até 3.000 pacientes. O prédio começa a ser erguido neste mês e vai ter 100 novos leitos divididos em unidades de internação, CTI adulta e centro de terapia hematológica. Essa nova estrutura ficará na rua Doutor Vale, ao lado do atual endereço. A gente recebeu algumas perguntas dos nossos telespectadores sobre direito imobiliário e nós viemos aqui conversar com a advogada Ingrid Nedel, que vai ajudar a nos responder todas elas. A pergunta de hoje é: a construtora em que comprei um apartamento na planta faliu. Como ela deve proceder para me ressarcir? A questão da falência ela é uma questão um pouco mais ampla do que a relação existente entre a construtora e o comprador. Por quê? Porque ela passa a ser uma relação regrada por uma lei específica, que é a lei de falências, com outros credores que talvez estejam na mesma posição que tu e talvez até com outros credores em outras posições, como empregados, como o fisco, como fornecedores. Quando é decretada a falência da empresa, é nomeado um administrador judicial, que vai ser a pessoa que vai cuidar da gama de débitos que essa empresa tem, vamos dizer assim, e da gama de bens que ela tem e que eventualmente poderiam sanar o pagamento desses débitos. Dentro do processo de falência que vai se estabelecer como cada pessoa vai receber de volta o seu crédito eventualmente, ou cobrar a sua dívida, ou como o falido, né, a empresa, vai pagar essas dívidas. Então, tudo passa pelo como tu tem regrado essa relação, se tu compraste com contrato ou não, ou como é que se regrou isso, diante do administrador que foi nomeado. O administrador é quem responde pelos interesses dos credores e pela assertividade com que a massa falida vai pagar esses credores. Você já imaginou se hospedar dentro da grande área que engloba o Palácio de Versalhes, na França? Pois foi aberta uma licitação para empresas que queiram administrar por 60 anos 3 prédios erguidos a partir de 1680, que estão começando a se deteriorar: o Grand Contrôle, o Petit Contrôle e o Pavillon. A ideia é que estes 3 edifícios se tornem um hotel de luxo para que os clientes experimentem a vida de rei. A iniciativa tem orçamento de 4,5 a 8 milhões de dólares. O Palácio de Versalhes fica a 16 quilômetros de Paris e foi a residência da monarquia francesa de Luís XIV a Luís XVI, incluindo a famosa rainha Maria Antonieta, eternizada no filme de Sofia Coppola. É tombado Patrimônio Mundial da Humanidade e uma das atrações turísticas mais visitadas da França. Representa o poder, o luxo e a riqueza dos séculos 17 a 18. Faltam 12 dias para o 9º Salão do Imóvel do Rio Grande do Sul. Por que visitar? Os expositores fazem sorteios muito legais aos visitantes. São iPads, televisores, celulares, viagens e muito mais. Participe do salão e cruze os dedos. A sorte pode bater à sua porta. O Brasil enfrenta uma crise econômica, o que já não é novidade para ninguém desde o ano passado. Junto com a crise vem uma série de ajustes fiscais que são necessários na busca por um equilíbrio da economia. E a elevação das taxas de juros é uma das consequências mais frequentes. Isso, é claro, influencia na compra e no financiamento de imóveis. A Caixa Econômica Federal, que detém quase 70% do crédito habitacional, voltou a aumentar as taxas de juros das operações para financiamento de imóveis residenciais. As novas taxas estão valendo desde o dia 1º de outubro. Por isso, a gente conversa hoje aqui no Imóvel Class TV com o superintendente executivo de habitação da Caixa em Porto Alegre, o Disney Neto. Tudo bem? Bem-vindo, Disney. Tudo bem, obrigado, Lúcia, pelo convite. Eu queria que tu nos explicasse um pouquinho, para mim e para os nossos telespectadores, dessas elevações. Essa é a terceira elevação de 2015 e por que elas ocorrem?
Tá. É importante entender o cenário que a gente está vivendo para poder passar a mensagem correta em relação a essas elevações. Primeiro, é bom deixar claro que todas as alterações que a Caixa fez esse ano, nenhuma delas alcançou o programa Minha Casa Minha Vida. Então, no que se refere aos imóveis do Minha Casa Minha Vida e do FGTS também, não houve nenhuma elevação na taxa de juros, as cotas de financiamento continuam exatamente iguais. Em relação ao SBPE, daí já muda porque há realmente uma necessidade de fazer um realinhamento nessas taxas em função da subida da Selic que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos meses. Então, o custo da nossa captação aumenta, precisa isso ser repassado para a carteira habitacional. E também da fonte de recursos, a fonte de recursos. Que é a poupança. Isso, somado à situação da Selic, a gente também vem acompanhando na imprensa, os números da poupança, eles não têm crescido na mesma proporção dos anos anteriores. Isso também tem consequência com a própria Selic, porque como ela é a taxa básica de juros que rege a economia, a poupança ela acaba ficando um pouco menos atrativa comparado a outras aplicações de renda fixa. Como a poupança é o principal meio de suprir os financiamentos habitacionais, à medida que esses recursos eles são direcionados para outras aplicações financeiras, o banco ele começa a ter uma necessidade de realinhar para usar esse recurso com mais potencial, né? Para poder melhorar o uso desse recurso. Mas ano passado não teve, né? Não, ano passado não teve. As alterações elas iniciaram com mais força a partir desse ano. E onde elas chegam? Que tipos de financiamentos elas atingem, Disney? Voltando aqui, né? Minha Casa Minha Vida não No que se refere ao Minha atingiu. Casa Minha Vida, absolutamente nada. Tá. Assim, no que se refere aos empréstimos da SBPE, tomando como exemplo aqui Porto Alegre, são imóveis acima de R$170 mil. Então, assim, para esses imóveis houve realinhamento de juros, houve também uma redução na cota somente para os imóveis usados. Então, no que se refere ao imóvel novo, a taxa ela continua exatamente igual. Que é de quanto? A taxa não, desculpa, a cota continua exatamente igual. Que é a cota de quanto será financiado. Isso, no caso do imóvel novo, a gente consegue chegar até 80%, e no caso do imóvel usado, essa cota foi reduzida para 50%. Mas essas taxas elas vão variando de acordo com o preço do imóvel e também há uma variação de acordo com o perfil do cliente. Principalmente em relação ao perfil do cliente. Então, se ele é um cliente que já é cliente do banco, ele tem a possibilidade de pegar uma taxa mais barata. Então, se ele tiver também a utilização de outros produtos do banco, ele tem suas vantagens nesse aspecto. Então, a gente tem quatro perfis de renda de acordo com o relacionamento do cliente com o banco, que pode, inclusive, ser desenvolvido no momento do financiamento. Então, não é necessariamente o cliente antigo que vem buscar esse financiamento que vai ter a taxa mais baixa. Pode ser que um cliente novo, ao se apresentar ao banco e começar a agregar outros serviços ao relacionamento dele, ele consegue pegar uma taxa mais baixa. E essas taxas, se a gente pegar o início do ano e agora, Disney, isso elevou em quanto? Eu preciso pegar aqui para ver para você, que a gente trouxe aqui, na verdade, a taxa atual, né? Sim. Então, assim, no que se refere aos imóveis do SBPE, a gente tem um intervalo entre 9,45 e 11. Em relação ao percentual do imóvel, a cota ela foi mais recente, essa alteração. Então, até meados de junho, julho, a gente ainda tinha a cota de financiamento igual, tanto para o novo quanto para o imóvel usado. Então, houve essa alteração no que se refere ao usado, e isso acaba fazendo com que a gente tenha um uso mais racional desse recurso, porque o imóvel usado ele movimenta muito a economia, inclusive do novo. Pois é. Tem muita gente se queixando, né, Disney, que muitas mudanças, além de toda a questão da crise, gente que sonhava e que vinha planejando a compra de um imóvel não conseguiu. E há um tempo atrás estava muito fácil, né? Tinha gente que até dizia assim, estava fácil demais, né? É interessante você estar falando isso, que assim, agora a gente começa a ver a imprensa com um pouco mais de atenção em relação a esse mercado onde não está tão restritivo e onde está um pouco restritivo. Então, assim, o sonho da casa própria ele ainda é muito acessível. Por quê? Porque os imóveis que são financiados pelo FGTS, eles têm exatamente as mesmas condições de financiamento. Então, se a gente pegar um testemunho de uma pessoa que, de repente, em 2013 ou 2014 falava dessa facilidade, para esse tipo de imóvel a facilidade continua exatamente igual. Para os outros imóveis do SBPE, a gente também está aberto. O financiamento está disponível, só que aí dentro dessas novas regras, em função do uso do FANI, que precisa ser um pouco mais ajustado. E além ajustado. dessas regras, há mais rigor em relação a outros requisitos, digamos assim? Não, em relação a outros requisitos, não. Assim, basicamente, eles são os mesmos. É importante que quando qualquer pessoa estiver pensando em comprar um imóvel, ele possa fazer uma análise dentro daquela renda que ele pode comprovar ao banco qual é o perfil de imóvel que ele pode procurar. Isso é uma coisa importante, Isso é uma porque coisa tem gente muito que importante. quer fazer, que cria uma expectativa de Sim. fazer um financiamento e não tem como comprovar. Uma dica interessante para o pessoal que está procurando saber qual o tipo de imóvel que ele tem a capacidade de comprar é usar o próprio simulador da Caixa. Então, hoje o simulador da Caixa, ele recebe 6,5 milhões de acessos por mês.
Então lá ele realmente consegue, com a renda que ele tem como comprovar, ele vai saber qual que é o imóvel que ele vai poder acessar para evitar justamente de procurar algum imóvel que esteja inadequado com a renda dele. Mas de uma maneira geral, para quem está em casa, pré-requisitos para pensar em fazer um financiamento, ter renda e ter comprovação. Ter renda e ter comprovação. E aí, óbvio que de acordo com a atividade dele, a comprovação de renda dele vai variar. Então, se ele for um empregado formal, ele vai ter o Olerite. Se ele for um empreendedor, ele vai ter o Prolabore, ou vai ter o Decore. Ou até mesmo se ele tiver uma renda informal, existem outros mecanismos de fazer essa apuração de renda. Então... E outra coisa importante é exatamente ver um imóvel que está de acordo com a capacidade de compra. Principalmente. Isso aí está à disposição dele, né? O simulador da Caixa, o acesso dele é aberto pela internet, então um simples acesso ele vai conseguir exatamente achar qual é o perfil do imóvel dele. E dentro até dessa análise que a gente faz desses números do simulador, a gente vem observando que houve também uma adequação pela busca do imóvel. Então, no momento que a gente tem algumas restrições para determinado perfil de imóvel e um outro perfil abaixo não tem essas restrições, a demanda ela naturalmente vai procurar onde está mais, não vou dizer mais simples, mas onde está mais acessível para ele conseguir aquele financiamento. Bom, que dicas que tu darias para quem quer fazer um planejamento, tem esse objetivo, para buscar essa possibilidade, realizar esse sonho? É importante fazer uma leitura muito específica do momento que a gente está vivendo. Então, acho que uma primeira dica importante é entender de que esse realinhamento ele não traz uma dificuldade muito grande no que se refere ao mercado imobiliário. Ou seja, existe recurso para financiamento, as empresas ainda estão fazendo lançamentos. Então, esse eu acho que é um primeiro aspecto para evitar até o impacto psicológico negativo. Sim. Que assim, quando você vê na TV, o crédito imobiliário está muito restritivo, a poupança está com menos recursos, você acaba tendo a sensação de que agora ele não pode mais comprar um imóvel e isso não está acontecendo. Então, a gente pode até trazer um pouco de números para cá para ver isso. Então, assim, para 2015, a Caixa, como você bem comentou, ele é o principal player desse mercado. A gente quase 70%. Quase 70%. A gente ainda espera crescer 15%. Então, assim, esse número é um número que é bem significante, bem nesse aspecto. Então, quando você pega os financiamentos do FGTS 2014 e 2015, eles cresceram muito. E quando você pega o do SBPE, apesar dele estar um pouco menor, ele não decresceu tanto. Por quê? Porque houve uma atuação por parte do Conselho Curador do FGTS para lançar o Procotista. Que o que é o Procotista? São recursos do FGTS para financiar imóveis de até R$300 mil. Então, aí que você vê que existem alternativas disponíveis no mercado até para esse tipo de imóvel que não tem as mesmas condições. Sim. Então, se você pensa em Porto Alegre, um imóvel de repente de 280, que já seria um imóvel do SBPE que tem essa alteração de cota, tudo isso, existe por parte do comprador a alternativa de usar o financiamento do Procotista para financiar até 85% desse imóvel. Então, assim, o mercado ele está se ajustando também a essa novidade que surgiu agora em junho, começo de junho foi que foi lançado. Bom, e a Caixa vai estar no Salão do Imóvel, no nono Salão do Imóvel, que está quase começando. E a gente vai para o intervalo agora, mas já volta para conversar sobre o que a Caixa vai estar oferecendo ao visitante do Salão do Imóvel. A gente já volta. Estamos de volta com o Imóvel Class TV e hoje a gente conversa com o Disney Neto, superintendente executivo de habitação da Caixa aqui em Porto Alegre, que está nos falando a respeito do aumento das taxas de juros para financiamento, da situação atual dos financiamentos pela Caixa. E agora a gente vai falar sobre a participação da Caixa no nono Salão do Imóvel do Rio Grande do Sul, que está quase começando. A Caixa é parceira já há muitos anos do Salão, né, Disney? Isso, a Caixa já é o 6º ano que ela participa do Salão do Imóvel e para a Caixa é um prazer participar de um evento como esse, considerando que a nossa afinidade com a habitação. Então, é muito bom a Caixa estar presente nesse evento, né, dando toda a credibilidade que ela tem junto com o evento. E é uma importância também institucional, né, de estar ali, né, de estar perto do consumidor, ainda mais num ano em que as pessoas estão assustadas, né, estão assustadas com a crise,
talvez o consumidor um pouco mais contido, mas querendo realizar o sonho, quer dizer, estar próximo do consumidor num evento como esse também é derrubar alguns mitos, digamos assim. Com certeza, e é a própria mensagem que passa a nossa participação. Então a gente está muito animado com o mercado imobiliário ainda, tanto é que a gente continua participando do Imóvel Class. Mesmo com os realinhamentos que foram promovidos, a gente tem produtos para disponibilizar, a gente tem financiamento e a gente vai estar no salão à disposição para as pessoas que quiserem nos procurar. O frequentador do salão, visitante do salão, pode buscar informações e até fechar negócio com a Caixa? Com certeza. A gente tem 2 gerentes por turno lá no nosso stand. Ele vai estar à disposição, principalmente, inicialmente, para tirar as dúvidas, né, em relação a qual o documento que é necessário, de que forma eu posso comprovar a renda, qual o imóvel mais adequado em relação à minha renda. Então, o pessoal da Caixa vai estar à disposição para tirar essas dúvidas iniciais e caso o visitante encontre algum imóvel que ele se apaixone no salão, o pessoal da Caixa também vai estar à disposição para dar início aos trâmites do financiamento. É importante esse contato também em função até desses realinhamentos, né, que tu falasse na primeira parte da nossa entrevista, para o visitante do salão e que tem essa vontade de comprar um imóvel, saber onde é possível, né? Até onde é possível chegar, né? Até onde é possível chegar, exatamente. Assim, é uma primeira análise em relação à própria renda. Então, assim, durante o salão pode ficar muito claro para ele qual tipo de imóvel que ele pode procurar dentro dessa análise que a Caixa pode oferecer para ele. E um segundo aspecto também de encontrar a melhor opção de financiamento. Que, assim, existem várias linhas, então, de repente, se ele achou um imóvel de 170 mil em Porto Alegre, então ele vai ter à disposição o financiamento do FGTS. De repente, se ele já achou um outro imóvel de 250 que ele gostou mais, o pessoal da Caixa pode analisar se ele tem condições de fazer acesso à linha de financiamento do Procotista, que tem ainda tem a cota de financiamento que vai até 85%, taxa de juros muito atraentes, ou até mesmo, se ele achar um imóvel de maior valor, o financiamento do SPPE também está à disposição. Bom, o pessoal pode procurar a Caixa no salão, mas também pode procurar muita ajuda e muita informação no site da Caixa com o simulador, né? Com certeza. O site da Caixa ele é um dos sites mais visitados do Brasil. Então hoje, em casa, de repente, antes de ir no salão, ele pode procurar o simulador, que lá ele vai dar exatamente essas opções de financiamento que eu falei para você, se é FGTS, se é Procotista ou se é SBPE, e todas as informações sobre o financiamento, os documentos necessários, os trâmites, qual tipo de imóvel pode ser financiado. Então as informações elas estão todas disponíveis, seja em casa, através da internet, ou se ele preferir um atendimento presencial durante o Imóvel Class. Tá certo. Obrigada pela participação. Obrigado aqui com a você gente. pela oportunidade. Essa chuva toda está tendo reflexo na sua casa, com umidade e mofo nas paredes. Então não perca no próximo programa dicas para controlar esse problema na sua residência. O Imóvel Class TV volta no sábado que vem. Você pode acompanhar essa edição no Facebook do programa a partir de segunda-feira. Curta a nossa página. Um ótimo domingo para você. Até sábado que vem.